Assim como no início da igreja, os apóstolos tiveram de enfrentar ameaças à liberdade cristã, bem como distorções dos ensinamentos apostólicos, na atualidade, os cristãos devem estar atentos às invertidas contra a ortodoxia da fé cristã. Há a necessidade de se fazer uma profunda reflexão sobre a qualidade da pregação que predomina no meio evangélico em nossos dias e averiguar se de fato tais ensinamentos são fiéis à doutrina bíblica ou se são tentativas de desviar a fé dos indultos. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar a lição bíblica da Escola Dominical desta semana junto com você. A paz do Senhor, povo de Deus, meu irmão, minha irmã. Tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está entrando com a gente aqui no canal Colégio do Discípulo. Se você já é inscrito aqui no canal, que privilégio ter você conosco, tá? Seja bem-vindo mais uma vez. Deixa o seu like aí, compartilha, comenta, vamos conversar sobre a lição de hoje, tá bom? Compartilha esse vídeo com alguém. Se você clicou aqui no canal, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para você receber os conteúdos que a gente coloca diariamente aqui no canal Colégio do Discípulo. Quando você fizer isso, você vai ajudar bastante o canal, tá? Porque o YouTube vai entender que os nossos conteúdos são relevantes e assim vai abrir mais possibilidade de visualizações pra gente, tá bom? Compartilha esse vídeo, coloca no grupo da Escola Dominical da sua igreja, manda pros seus amigos, comente, tá bom? Seu comentário é muito importante também. Estamos no primeiro trimestre de 2025 da revista da CPAD da classe dos adultos, esse tema maravilhoso, esse trimestre que eu particularmente acho que será um dos melhores temas aí da Escola Dominical dos últimos tempos, em defesa da fé cristã, combatendo as heresias que se apresentam com nova aparência. Você já conheceu a revista, já estudamos juntos aqui a primeira lição. Se você ainda não viu o vídeo da primeira lição, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, já tem um vídeo também na playlist, tem um questionário da primeira lição. Hoje nós já vamos para a segunda lição, que será ministrada no dia 12 de janeiro de 2025. Na descrição, como sempre, tem link para te ajudar, tem link com dinâmica, tem link com subsídio, link das nossas redes sociais, tem o link da nova revista também, tem um livro de apoio também, PDF, tá esperando o quê? Vai lá, aproveita tudo isso aí para ajudar na sua aula da Escola Bíblica Dominical, professor, aluno, superintendente, aproveita, tá bom? Porque juntos vamos sendo edificados sempre pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, na lição passada, a lição 1, foi uma introdução ao trimestre que será abordado e teve como tema quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Na ocasião, nós tivemos a oportunidade de identificar as ameaças hereges que assolam a igreja de Cristo nos últimos dias. Também apresentamos o conceito de apologética e definimos o que são heresias. Na lição de hoje, a lição 2, tem como tema Somos Cristãos. Nessa lição veremos o processo de transição entre as ideias e práticas judaicas para a doutrina do Evangelho da Graça. Os primeiros cristãos precisaram de sabedoria divina para lidar com essa mudança de perspectiva introduzida pelos ensinamentos de Cristo. Eles não deveriam confundir a lei mosaica e a graça. Por essa razão, os apóstolos foram desafiados a estabelecer limites entre o judaísmo e o cristianismo, principalmente o apóstolo Paulo, a fim de que os novos cristãos judeus e gentios recebessem a orientação devida para o exercício da fé cristã. Martinho Lutero, ele disse: quem sabe distinguir corretamente o evangelho da lei deve agradecer a Deus e pode estar certo de que é um teólogo. O cristianismo nasceu no contexto judaico, mas não é judaico. Recebeu do judaísmo rica herança espiritual, teológica e ética, mas não é judaísmo. Então hoje nós vamos estudar sobre isso, o perigo do cristianismo judaizante. O nosso textuário está em Atos capítulo 15, versículo 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus. Então alguns entre os fariseus convertidos, da igreja de Jerusalém, eles insistiam na submissão dos gentios à lei para se salvarem. E isso acabou causando dissensões. E tal dissensão que a igreja de Antioquia achou necessário levar a questão para Jerusalém para ser resolvida. Então foi eleita uma delegação para ir ter com os apóstolos e presbíteros para resolver o assunto. Então esse foi o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, onde o apóstolo Tiago, ele foi de opinião que não deviam mais perturbar, esse termo é muito forte,
os gentios, exigindo que eles aceitassem a circuncisão e a lei de Moisés. Os gentios deveriam estar isentos de obedecer à lei judaica. Hoje essa lição é muito importante, é muito atual, vai ser rica, e que bom ter o privilégio de poder estudar ela aqui com você. A verdade prática diz que o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. Na verdade, isso que diferencia o cristianismo das religiões. O cristianismo não é uma religião, mas, sobre o conceito de religião, o cristianismo não se baseia em um conjunto de regras e ritos, mas sim na fé, na obra de Cristo. Então, o que é ser cristão? Tem vídeo aqui no nosso canal sobre o que é ser cristão. Então, lá eu falo mais abertamente sobre isso, se você quiser assistir, tá bom? O que é ser cristão? Bom, a origem do nome cristão ocorreu, na verdade, num clima de zombaria e ignorância pelos pagãos de Antioquia. Esse nome aparece 3 vezes no Novo Testamento, em Atos 11, no versículo 26, Atos 26, versículo 28, e também na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Então, basicamente, significa discípulos de Cristo, ou seguidores de Cristo. Então, nós somos cristãos, somos seguidores de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 14. Vamos então acompanhar. Gálatas capítulo 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então olha que impressionante o que Paulo está narrando aos Gálatas. Espionaram Paulo, se passando por cristãos e querendo circuncidar Tito. Paulo diz que eram homens que entraram para o grupo como espiões, a fim de acabar com a liberdade que eles tinham em Cristo, querendo torná-los escravos novamente. Então Paulo se refere a esse escravo como o jugo da lei. O apóstolo Paulo diz que os líderes da igreja de Jerusalém, Tiago, Pedro e João, reconheceram que Paulo tinha uma responsabilidade dada por Cristo de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro tinha também uma responsabilidade dada por Cristo de anunciar o evangelho aos judeus. Já em Antioquia, Paulo adverte a Pedro na frente de todos, pois Pedro ele comia com os gentios, porém quando chegavam alguns judeus, enviados por Tiago de Jerusalém, Pedro e outros judeus também, e até mesmo Barnabé, que estava com Paulo, pregando aos gentios, eles trataram os gentios com indiferença, não comendo mais com eles. Então Paulo repreende essa hipocrisia com uma pergunta sensacional. Paulo vira para Pedro, imagina essa cena, gente. Os dois principais apóstolos do cristianismo, Paulo e Pedro, nesse acerto de conta, vamos dizer assim, de Paulo com Pedro. Paulo chama Pedro e diz: você é judeu, mas não está vivendo como judeu. Então como que você quer obrigar os não-judeus a viver como judeu? Paulo está chamando Pedro de hipócrita nesse contexto aqui. Lembrando, destacando, tá bom, que Pedro não era um judaizante. As características culturais do judaísmo não seriam apagadas, abolidas, nem mesmo a lei foi abolida, os preceitos da lei morais não foram abolidos. Mas não deveria impor a cultura, os rituais judaicos aos gentios. Então, Pedro, ele sendo judeu, não era obrigado a viver como gentil.
Então, os gentios não poderiam ser obrigados a viver como judeus. Tá? Nós vamos estudar sobre isso, que lição sensacional, que lição para a gente aprender. O mapa mental dessa lição está organizado desta forma. A palavra-chave é evangelho, que do grego é euangelion. Eu, né, que é bom, ou bem, e angelion, que é mensagem ou notícia. Portanto, o termo evangelion podem ser traduzido literalmente como boa notícia ou boas novas. O termo era utilizado no contexto de mensagens alegres, como o anúncio de vitórias militares ou a ascensão de um novo governante. No mundo greco-romano, um evangelion era frequentemente proclamado em público, com um mensageiro trazendo notícias positivas que transformaria a vida das pessoas. No contexto do Novo Testamento, o termo evangelho foi apropriado para descrever a mensagem central da salvação de Cristo. Esse uso ocorre principalmente em textos como os Marcos, capítulo 1, versículo 1, Romanos 1,16, em 1 Coríntios, capítulo 1, e outros textos. Embora esse termo, evangelion, né, é grego e seja típico do Novo Testamento, o seu conceito é encontrado no Antigo Testamento, especialmente em Isaías 52,7, por exemplo, benditos são sobre os montes os pés dos que anunciam o Evangelho, ou seja, as boas novas. Na igreja primitiva, Evangelho passou a designar a mensagem central sobre Jesus, sua vida, morte e ressurreição para a salvação dos pecadores. Também o nome denominado dos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os documentos que narram a vida e os ensinamentos de Jesus. E um estilo de vida, a obediência à mensagem das boas novas. O evangelho não é apenas uma palavra, mas uma declaração de transformação, esperança e vida eterna. É a boa notícia que anuncia a vitória sobre o pecado e a morte e chama as pessoas à reconciliação com Deus. Então, essa lição ela tem por objetivos apontar a tendência judaizante predominante entre os primeiros cristãos, elencar as pressões sofridas pelos apóstolos por parte dos judaizantes que se opunham ao evangelho da graça e também mostrar de que forma a doutrina judaizante se faz presente entre os cristãos atualmente. Então ela está dividida da seguinte forma. Em primeiro lugar, no primeiro tópico, prevenindo-se contra a tendência judaizante. E este está dividido em 3 subtópicos. Subindo outra vez para Jerusalém, Gálatas 2, do 1 ao 2. O segundo subtítulo, o objetivo da reunião. E em terceiro lugar, o terceiro subtópico, o subtítulo, Tito e a circuncisão, versículo 5. O segundo tópico, a tendência judaizante no início da igreja. Primeiro subtópico, o espanto do apóstolo. Segundo subtópico, quem eram os judaizantes? Terceiro subtópico, o clima de tensão. E o terceiro tópico, a última parte da nossa lição, vai mostrar então a tendência judaizante hoje. Primeiro subtópico, o mesmo evangelho, versículo 7 ao 9. Segundo subtópico, o perigo da doutrina judaizante. E o terceiro subtópico, as práticas judaizantes atuais. Então, a nossa introdução diz que a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. E esses pontos de interseção levaram a confundir a lei de Moisés com a graça. Nessa lição veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostram o limite entre o judaísmo e cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Então, primeiro tópico, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Subindo outra vez a Jerusalém, Gálatas 2, 1 e 2, objetivo da reunião, e Tito e a circuncisão, no versículo 5. Subindo outra vez a Jerusalém, Gálatas 2, 1 e 2. Então perceba que a primeira parte dessa lição, o primeiro tópico, é uma exposição da leitura bíblica em classe de Gálatas capítulo 2. Embora nós vamos falar um pouco mais para frente o que é, né, o judaizante, mas vamos lá. Paulo usa o termo judaizante quando ele retorna de sua viagem, da primeira viagem, na verdade, missionária. Ele fica sabendo que os irmãos da Galácia estavam aceitando, adotado, na verdade, o legalismo judaico. Então, os responsáveis por esse desvio eram os legalistas judeus, e por isso eles são chamados de judaizantes. A gente vai ver isso mais pra frente, tá? Só tô aqui te dando um spoiler. Ou seja, do grego iodaizo, é viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. E esse termo aparece mais de uma vez no Novo Testamento. Paulo usa isso no versículo 14. Mas vamos lá. Em Atos capítulo 9, nós vemos, já que o tema aqui é subindo outra vez para Jerusalém, vamos entender essa subida de Paulo a Jerusalém. Porque eu não posso misturar aqui as coisas. A gente vai falar um pouquinho de judaizante mais para frente, mas eu já te dei aqui, já te deixei situado do que é ser judaizante. E senão a gente entra na lição sem você saber o que é, para você não confundir judaizante com judeu, tá? Então,
nessa subida para Jerusalém, lá em Atos 9, por exemplo, nós vimos a primeira visita de Paulo a Jerusalém, né, já como discípulo de Jesus. 3 anos após a sua conversão, ele sobe em Atos capítulo 9. 14 anos depois de sua conversão, Paulo sobe pela segunda vez para Jerusalém. E no versículo 1 e 2 de Gálatas 2, ele diz que foi por revelação, né, foi numa visita rápida para levar donativos para os irmãos pobres de Jerusalém. Isso está registrado em Atos 11. E por isso nós não podemos confundir essa visita de Paulo a Jerusalém com a visita registrada em Atos 15, no concílio de Jerusalém. Gálatas foi escrito antes do concílio. Provavelmente a viagem a Jerusalém de Atos 15 ocorreu antes da sua primeira viagem missionária. Aqui, as visitas de Paulo a Jerusalém, em Gálatas, que também está registrada em Atos. Olha só, em Gálatas 1, 15 e 17, foi a conversão de Paulo. Tá? Isso está narrado em Atos capítulo 9, do 1 ao 25. Aí Paulo sobe a Jerusalém 3 anos após a sua conversão. Foi a primeira visita a Jerusalém depois de sua conversão em Gálatas capítulo 1, versículo 8, versículo 18. E Atos capítulo 9, 26 e 30 está registrada essa subida dele a Jerusalém, que foi com Barnabé. Em Gálatas capítulo 2, Paulo já está narrando uma outra visita dele a Jerusalém, que foi 14 anos depois da sua conversão. Então Paulo subiu na conversão, 3 anos depois da conversão, e aqui em Gálatas 2, 14 anos após a sua conversão. E isso está registrado em Atos 11, 29 e 30. Ele visita a Jerusalém para o alívio da fome, para levar donativos a Jerusalém. Também Gálatas 2, do 11 ao 15, aonde ocorre uma disputa em Antioquia, e está registrado em Atos capítulo 1, capítulo 15, versículo 1 e 2. E é nesse período que Paulo ele escreve aos Gálatas, e logo após, né, ele vai para Jerusalém, registrado em Gálatas 5, do 2 ao 29. E aí sim é o concílio de Jerusalém, que está registrado em Atos capítulo 15. Nós vamos falar tanto agora, né, nós estamos falando de Gálatas 2, mas nós vamos também falar um pouco sobre o concílio de Jerusalém, que foi justamente para combater os judaizantes. Então, qual foi o objetivo da reunião? É bom lembrar, como eu disse, que essa reunião não foi no concílio, né, nem um sínodo, né, não foi uma assembleia. E Paulo ele não vai para Jerusalém com essa intenção. Paulo ele vai com Barnabé e Tito para Jerusalém. Ele teve uma revelação da parte de Deus e pode se referir à revelação de Ágabo, mas também é bom não confundir a revelação de Ágabo em Atos capítulo 21, versículo 11, onde Deus revela a Ágabo a prisão de Paulo em Jerusalém, o que aconteceu no versículo 27 do capítulo 21. Essa revelação aqui é a revelação que Ágabo tem em Atos 11, 28. Vale também frisar aqui, né, que o homem de Deus era Ágabo, né? As poucas vezes que aparece na Bíblia é para falar de seu ministério profético, de como ele era usado por Deus. Então, em Atos 11, 28, Ágabo, pelo poder do Espírito, anunciou que viria uma grande fome. Gente, as duas revelações que esse homem aqui tem aconteceram. Né? Em Atos 11, houve uma grande fome. Em Atos capítulo 21, ele revela, ele profetiza que se Paulo fosse a Jerusalém, seria preso. E também aconteceu. Então, os discípulos eles decidiram mandar ajuda aos irmãos da Judéia por conta dessa fome. Então, enviaram Barnabé e enviaram também a Saulo, lá em Atos 11, 29 e 30. Mandaram dinheiro por Barnabé e Saulo para entregar aos presbíteros da igreja. Então, Paulo, o que ele faz? Ele aproveita a oportunidade que ele estava reunido com os apóstolos e com os presbíteros e todo o povo de Jerusalém, e ele começou a falar do seu trabalho de evangelização junto aos gentios, né? O que não era bem-vindo pelos judaizantes. No versículo 2, Gálatas 2, versículo 2, ele diz: subi por revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então, os judaizantes, eles não receberam bem essa notícia, por quê? Porque eles defendiam que só se podia pregar o evangelho aos judeus. Os adeptos da heresia judaizante, eles viam os cristãos como uma ramificação do judaísmo, uma seita judaica. Tanto que o cristianismo no início é chamado da seita dos nazarenos. Então eles começaram a impor aos cristãos estrangeiros as práticas judaicas, incluindo a circuncisão, a observação, as festas judaicas, as dietas judaicas. E pior que eles viam tudo isso como um acréscimo, como um requisito para a salvação. Então isso era muito perigoso e mais para frente a gente vai ver que isso ainda acontece hoje. Então, Tito e a circuncisão. Barnabé e Tito eles estavam com Paulo nessa viagem, nessa comitiva a Jerusalém. Qual é o problema aqui? Barnabé era judeu, não tinha problema nenhum, mas o problema era que Tito era grego. Então isso para os judaizantes oferecia um perigo. Por quê? Porque ele era visto como impuro.
Isso aqui era tão sério, gente, para um judaizante, isso era visto como ofensa. Então era um perigo levar Tito. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Os judaizantes, eles foram o tipo de hereges que mais deu trabalho no ministério de Paulo. E olha que Paulo combateu tudo quanto é tipo de ensinamento errado, de desvio teológico, mas os judaizantes, aonde quer que Paulo fundasse igreja, os judaizantes iam ao encalço para despregar o que ele pregou. O evangelho que Paulo anunciou era algo novo para os gentios e também novo para os judeus. E Paulo até foi tolerante com os fracos na fé, porque ele chegou a circuncidar Timóteo, em Atos 16:3. Agora por quê? Também pode ficar essa pergunta. Por que Paulo circuncida Timóteo, mas não circuncida Tito? Porque Timóteo, ele era filho de uma judia, ele era neto de uma judia, mas seu pai era grego. Então sua incircuncisão poderia ser visto como uma ofensa ou uma negligência. O que isso acarretaria? A mente de Paulo é voltada para o evangelho. Paulo ele mesmo fala que ele não tem a vida dele como preciosa. Tudo Paulo analisa de acordo com o reino de Deus. Se o reino de Deus vai crescer, se vai ter obstáculo. Paulo não tinha critério para pregar o evangelho. A estratégia que tivesse que ser usada, Paulo usava. E nesse caso aqui, isso seria um obstáculo ao acesso às sinagogas e ao ministério entre os judeus. Então, para evitar barreiras culturais e o avanço do evangelho entre os judeus, Paulo permite que Timóteo fosse circuncidado. Foi um gesto estratégico para eliminar qualquer resistência desnecessária entre os judeus. E olha que Paulo foi chamado a pregar o evangelho aos gentios. Mas isso aqui também mostra a preocupação dele em salvar os judeus. Agora, nessa reunião em Jerusalém, Paulo não cedeu. Capítulo 2, versículo 5, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sugestão para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. A indignação de Paulo não era com sua posição e seu status de apóstolo de Cristo. A questão era, como ele mesmo declarou, por 2 vezes inclusive, não só no versículo 5, mas no versículo 14, era a verdade do evangelho. Tanto Paulo como os demais apóstolos viam em tudo isso 2 problemas sérios. A ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Isso explica porque o apóstolo Paulo foi tão contundente com os judaizantes. Não cedeu. Então é por isso que ele permite circuncidar Timóteo, mas ele não permite circuncidar Tito. Porque se ele circuncida Tito, qual o argumento que ele teria? Porque a intenção por trás disso aqui é maldosa. É impor a Tito requisitos e observâncias da lei para aplicar a Tito a salvação. É tipo assim, você aceita Jesus, não é judeu, você pode ser salvo, mas você tem que ser circuncidado, tem que observar a lei. E isso aqui é uma característica, uma das principais de uma seita. Eles acrescentam requisitos à sua salvação. Você precisa fazer alguma coisa para ser salvo. E a gente vai falar um pouco mais disso também mais para frente. Então a tendência judaizante era uma ameaça à verdade do evangelho e ao futuro do próprio cristianismo. O tópico 2, a tendência judaizante no início da igreja. Subtópico 1, o espanto do apóstolo. Subtópico 2, quem eram os judaizantes? E subtópico 3, o clima de tensão. Então qual foi o espanto de Paulo, o espanto do apóstolo? Então, desde o início da igreja, bem cedo, já existia essa tendência judaizante no meio da igreja. Já existia antes mesmo da primeira viagem missionária de Paulo, talvez em Antioquia da Síria. A reunião tensa de Paulo em Jerusalém depois de sua conversão a Cristo é uma evidência disso. Atos 11, 27, também Gálatas capítulo 2. E, gente, o cristianismo, ele nasceu dentro do judaísmo. Jesus veio de Israel, Jesus era judeu. Jesus foi apresentado no templo. Jesus foi circuncidado. Jesus, ele frequentava a sinagoga. Os judeus foram nascidos lá. Ele tinha seus próprios rituais. Ele tinha suas características culturais, os seus rituais, as suas festas, as suas celebrações. Só que é importante a gente entender que há um limite entre isso. Uma coisa é um judeu se converter ao cristianismo e outra coisa é um gentil, hoje, alguém não judeu se converter ao cristianismo. Um judeu, ele pode continuar com as suas práticas. Agora, o que não pode é alguém, a gente vai ver isso mais pra frente, mas alguém que se converte ao cristianismo e acha que tem que se tornar um judeu. Isso é perigoso porque acaba se tornando, acaba se instituindo que salvação é pela obra, é por observância de leis ou de rituais. Então vamos lá. Só para descrever aqui, quando Paulo ele funda a igreja da Galácia, as igrejas da província romana da Galácia foram fundadas por Paulo e Barnabé por ocasião da sua primeira viagem missionária, que durou cerca de 2 anos, entre 46 e 48 depois de Cristo, e ocupa os capítulos 13 e 14 de Atos. Então, a sua Bíblia geralmente, sempre tem as viagens missionárias de Paulo. Tanta importância que essas viagens tiveram, que a gente sempre tem algumas, com mapas mais detalhados, outras não.
Mas a verdade é que Paulo e Barnabé, eles atravessaram a ilha de Chipre, né, que era a terra natal de Barnabé, inclusive, lá em Atos 4:36. Eles foram para o continente e passando por Perge, cidade da Panfilha, depois para Antioquia da Psídia, e foi até aqui que eles foram expulsos da cidade de Antioquia, né, da Psídia, e Paulo e Barnabé partiram para Icônio. E com as hostilidades que eram as mesmas da cidade anterior, e havendo motim tanto dos judeus como dos gentios, eles foram para a região de Licâunia, onde eles fundaram as igrejas de Listra e também de Derbe, né? E dali retornaram para Antioquia da Síria, visitando e confirmando as igrejas em Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, em Atos 14:22, e estabelecendo pastores nativos para cada uma dessas igrejas, em Atos 14:23. Quando Paulo retorna, ele fica sabendo das últimas notícias da Galácia. O apóstolo então ficou surpreso e indignado com essa mudança de pensamento tão rápida. Ele escreve isso aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passareis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ele chamou esses Gálatas de desertores e empregou o verbo grego metatiteste, que significa transportar, trasladar, remover. Indica passar de um partido para o outro, abandonar um ponto de vista para seguir outro. Indica mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos estavam abandonando a fé. E o apóstolo chama esse desvio de fé de outro evangelho e amaldiçoou aqueles que viessem adotar tal doutrina. Gálatas 1, 7-9. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já tem vos anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. E o que Paulo quer dizer com anátema? Anátema nada mais é do que a pessoa que caiu sobre a maldição de Deus, está condenada à destruição e receberá juízo de Deus. A punição eterna é a separação permanente de Deus. Então Paulo ele expressa essa atitude inspirada pelo Espírito Santo de ira justificada e juízo para aqueles que tentam distorcer o evangelho original de Cristo, modificar a verdade de Cristo. Agora, quem eram os judaizantes? No versículo 4. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Então, esse adjetivo da frase contida em Gálatas 2,14, pela qual o apóstolo Paulo condena duramente a hipocrisia, né, ou no mínimo a conduta politicamente correta ou dissimulada do apóstolo Pedro, quando ele passou por Antioquia da Síria, ele diz assim, mas quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então essa pergunta final, viverem como judeus, contém o verbo iudaizo, que é judaizar, literalmente. Portanto, os judaizantes eram hereges legalistas de origem farisaica, hipócritas, falsos mestres, que pregavam a salvação pelas obras. Paulo fala deles, por exemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 7, que eu acabei de ler com vocês, onde Paulo diz que eles pregavam um outro evangelho, e também esse termo é aplicado em Atos capítulo 15, no versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, se vos não circuncidades conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. E no versículo 24, portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre vós perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não nos tendo nós dado o mandamento. Não à toa, em Gálatas 2,4, Paulo chama estes de falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade. Agora, a dificuldade dos judaizantes eram entender o cristianismo como um movimento supracultural. Ou seja, os gentios não precisariam primeiro serem aculturados para depois se tornarem cristãos. A igreja, ainda hoje, ela prega um evangelho transcultural, ou seja, respeitando a cultura desde que não fira os princípios da palavra de Deus. E pior que isso, era o fato dos judaizantes serem legalistas. Ou seja, eles faziam das observâncias da lei de Moisés requisito para a salvação. Então, com isso, eles anulavam a obra de Cristo no Calvário. Então, os judaizantes eles exigiam a circuncisão ao Senhor Jesus. No concílio, esse é o assunto.
Então isso significa minar a essência do cristianismo, reduzir a fé cristã à mera seita judaica. Os apóstolos tiveram que convocar uma assembleia e tratar do assunto, em Atos 15, versículo 2. O Concílio de Jerusalém aconteceu depois dessa viagem, em virtude do grande número de judeus convertidos. E havia também muita controvérsia sobre o modus vivendi, né? A maneira de viver destes crentes. Haviam judeus convertidos ao cristianismo que queriam impor aos gentios as práticas judaicas como condição para a salvação. Aí nesse concílio ficou decidido, né? Vamos ver, as resoluções e consequências do concílio. Foram 3 conclusões a que se chegaram no concílio, e nenhuma delas dizia respeito à prática da circuncisão, que era um sinal de aliança entre Deus e a nação de Israel. A recomendação conciliar visava não só corrigir um falso entendimento dos judaizantes com relação à salvação, mas reforçar que havia algumas questões na lei que não foram abolidas, pois a graça não anula a lei, conforme Romanos 3, 30 e 31, por exemplo. Amar a Deus e amar ao próximo está em vigor hoje. Tá? Então, o que não pode, então, a guarda de dias, comemorações, rituais, como liturgia, como prática para a salvação. Então as decisões do concílio, em Atos 15 e 20, foram a abstenção da contaminação dos ídolos, a abstenção da prostituição e a abstenção do que é sufocado e do sangue. Então quem foram os judaizantes? Os judaizantes foi um movimento surgido nas primeiras décadas da era cristã, cujo objetivo era forçar os crentes gentios a observar a lei de Moisés. Isso é legalismo. Principalmente a lei cerimonial, que incluía a prática da circuncisão, a abstinência de alguns alimentos e a guarda do sábado e de dias tidos como dias especiais. Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao versículo 23, portanto, ninguém vos julgues pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa ou lua nova, ou dos sábados. Na verdade, esse movimento pretendia reduzir o cristianismo a uma mera seita judaica. Então temos que entender o que os judaizantes não entendiam, que era a diferença entre a lei e a graça. Esses judeus, eles se convertiam ao cristianismo e eles tinham essa dificuldade de diferenciar a lei e a graça. A origem da lei é dada a Deus a Moisés em Êxodo 20. A origem da graça é relatada em Jesus Cristo, João capítulo 1, 17. O propósito da lei era mostrar o padrão de santidade de Deus e expor o pecado do homem, Romanos 3, 20. Já o propósito da graça é oferecer salvação e restauração pela fé, Romanos 5, 20 e 21. A base da aliança da lei era obedecer às ordens de Deus. A base da aliança na graça é a fé na obra redentora de Cristo. A ênfase da lei é faça isso para viver. A ênfase da graça é Jesus fez, receba pela fé. A salvação na lei, ela não pode ser alcançada, mas aponta para a necessidade de um Salvador. Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aiô, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Já a salvação, ela é pela graça, mediante a fé, em Efésios 2, 8 e 9. A motivação para a obediência na lei era o medo ou obrigação. Já na graça, essa motivação para a obediência, ela vem por amor e gratidão pela obra de Cristo. E o resultado final da lei era a condenação, porque ninguém conseguia cumprir perfeitamente a lei. Romanos 3, 23. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Já em Cristo, já na graça, o resultado é justificação e vida eterna. E Paulo diz em Romanos 8:1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só, não depende mais de rituais, de obras humanas, mas vive na dependência do Espírito. A nossa declaração de fé, no capítulo 17, sobre a lei, na página 153, fala sobre a lei e a graça, e diz assim: entendemos que a lei diz faça e viva, a graça, no entanto, diz viva e faça. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso significa que não somos controlados pela lei, mas sim pela graça. Gálatas 5,18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Nossa obediência não é mais ao estilo de lei escrita. Agora estamos livres para servir a Deus na direção do Espírito Santo. Romanos 7,6. Estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Apesar de estarmos libertos da lei, essa liberdade significa que estamos livres para servir e não para pecar. Pois agora somos servos de Cristo e não da lei. Assim sendo, servimos a Jesus
e somos guiados pelo espírito da obediência. O próprio Paulo trabalha essa questão. Se estamos debaixo da graça, significa que estamos livres para pecar? De maneira nenhuma. Então agora, nós apenas somos escravos de Cristo e não da lei. O clima de tensão, versículo 3 ao versículo 15. Então Paulo e Barnabé, eles foram pressionados por esses judaizantes, esses falsos irmãos que se infiltraram, entraram na reunião sem serem convidados. Eles eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho, de Paulo e do cristianismo. E pior, é que eles estavam infiltrados na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Quando Paulo e Barnabé chegaram e se encontraram com as colunas da igreja, que assim eles são chamados, os líderes da igreja de Jerusalém, Tiago, Pedro e João, o clima ficou um pouco tenso, Os ânimos se acirraram, porque os judaizantes, inimigos da liberdade cristã, estavam ali e sabiam que Paulo pregava um evangelho que na visão deles era fácil, sem a necessidade de pagar o preço. Hoje eu escuto esse termo e fico, mas Jesus não pagou o preço dele? Então, que preço é esse que eu tenho que pagar? Claro, tem que se santificar, tem que renunciar, mas tem que ter cuidado com o uso desse termo, para não dizer que você está pagando pela tua salvação. Então, hoje o legalismo também quer tirar a nossa liberdade, com rituais, questões até de roupas, eu entendo costumes e tudo mais. O problema é quando coloca esse costume como doutrina. O problema é que tem muita gente hoje dentro da nossa denominação que acha que se o irmão tiver de bermuda na rua, foi no mercado, que seja, ele vai para o inferno. Isso é legalismo. Por exemplo, agora final do ano, muita gente criticando quem comemora Natal. Isso é um tipo de legalismo. Por quê? Porque o legalismo, ele tira a nossa liberdade. É claro que o cristianismo é santidade, mas não é legalismo. Paulo era um apologista e ele foi duro com esses legalistas que pregavam um outro evangelho. Eles queriam escravizar os cristãos gentios, tirando a liberdade do evangelho. Hoje ainda há falsos mestres querendo impor regras para pessoas receberem a salvação. E Paulo, combatendo e finalizando esse assunto, ele diz que, em Efésios 2, do 8 ao 10, que a salvação ela é pela graça, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Então os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã, do evangelho, de Paulo e inimigos do próprio cristianismo. O tópico 3 vai nos mostrar a tendência judaizante hoje. Já que nós vimos a tendência judaizante no princípio da igreja, vamos ver hoje. Ainda existe no nosso meio? Subtópico 1, o mesmo evangelho, versículo 7 ao 9. Subtópico 2, o perigo da doutrina judaizante. Subtópico 3, as práticas judaizantes atuais. O mesmo evangelho, versículo 7 ao versículo 9. Embora apresentados como o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão, olha o versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, o evangelho da circuncisão. Então, embora esses termos sejam usados, parece que está se referindo a dois evangelhos, mas na verdade não. Na verdade, o evangelho pregado por Paulo e por Pedro não são dois evangelhos. São formas de apresentação, porque o conteúdo é o mesmo. Os dois receberam uma tarefa igual, porém para públicos diferentes. Paulo recebeu o apostolado aos gentios, conforme ele fala a Timóteo, 1 Timóteo 2,7, e Pedro aos judeus, mas a mensagem era a mesma. Eu fico observando até hoje, por exemplo, quando intitulam, não, a igreja prega o evangelho da graça, mas no milênio será pregado o evangelho do reino. Gente, evangelho é evangelho. O evangelho é um somente. Só existe um evangelho. Existe forma de apresentação diferente. Evangelho do reino, evangelho da graça. Aqui no caso o evangelho da circuncisão, o evangelho da incircuncisão. O conteúdo é o mesmo. Quando Paulo repreende Pedro, isso não significa que Pedro estava pregando outro evangelho. Não é que Pedro havia abraçado o judaizante. Essa desavença foi específica. Então, sem dúvida, Paulo e Pedro eles pregavam o mesmo evangelho. No próprio concílio de Jerusalém, em Atos 15, nós vemos que se Pedro fosse judaizante, ele iria se opor a Paulo e Barnabé, mas ele foi favorável. Pedro, lembrando, ele viveu essa experiência de perto. E ele menciona o fato de ter sido o primeiro dentre os apóstolos a pregar aos gentios em Cesareia, em Atos capítulo 10. Ele viu o que aconteceu na casa do centurião Cornélio. Como o Espírito Santo também foi dado aos gentios. A visão que ele teve quando ele não queria até lá, a gente vê a resistência de Pedro, mas ele tem que aceitar, depois do que ele viu, que realmente também era aos gentios. Eles se esqueceram do que Jesus falou. Eles esqueceram que Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Eles esqueceram, tem um teólogo que eu esqueci o nome agora, gente, que diz que eles alcançaram Atos 2, mas esqueceram de Atos 1:8. Pregou o evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra.
Parece que eles riscaram as palavras de Jesus, claro que não tinha ainda o Novo Testamento, né? Aqui é uma alusão, uma analogia. Riscaram, esqueceram, vamos melhor dizer assim que é melhor, né? Esqueceram de quando Jesus disse os confins da terra e pararam até Samaria, tá bom. E para ir em Samaria, lembrando que já era para eles uma luta, porque eles não se davam bem com os samaritanos, mas nós vimos que eles foram. Agora, e os confins da terra? Então, quando eu digo que é a mesma fonte, o próprio Paulo ele afirma que o chamado dele e o de Pedro tinha a mesma fonte no versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim com eficácia para com os gentios. Então era a mesma fonte, portanto, era o mesmo evangelho. Então veja como Deus tem seus propósitos, né? Falando nisso para a gente terminar. Paulo, que sabia tudo sobre o judaísmo, foi chamado para ser o apóstolo aos gentios. Pedro, que foi o primeiro a pregar para os gentios, foi chamado para ser apóstolo aos judeus. Então, o perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios, como eu já citei. A ameaça à liberdade cristã e o perigo de que o cristianismo se tornasse uma mera seita judaica. Então era um grande perigo. Os gentios, eles não aprenderam esses costumes porque nunca tiveram quem os ensinasse. Por essa razão, o estilo de vida deles era discrepante. Aplicar essa conduta judaica aos gentios como exigência para a redenção era o mesmo que afirmar que a graça do Senhor não era o suficiente. A lei de Moisés seria o complemento para a salvação. E isso reduziria o cristianismo a uma mera seita judaica. E além disso, confundiria com a identidade judaica. Então, nesse caso, era como se os cristãos hoje usassem a talit, que é aquele manto de oração, o kippá, que é aquela cobertura, aquele chapéu na cabeça do judeu. É como se eles observassem os conjuntos de regras alimentares baseados na Torá. É como se eles fossem obrigados a guardar o sábado, além de outros ritos, como condição para serem salvos. A própria Adventista do sétimo dia, ela guarda o sábado e ela diz que o sábado é o selo de Deus. Então, naquele grande dia, não é o sacrifício de Jesus. Mas o que vai ser observado é se você guardou o sábado. Se não guardou, você não vai para o céu. Isso é heresia. E quem prega isso, me desculpa, é seita. Eu só estou trazendo essa interpretação aqui da Adventista porque tem a ver com a guarda do sábado. Porque mais para frente a gente vai ver outras coisas. Tem muitas e muitas coisas. Tem juízo investigativo e outras coisas. Então, o que nós temos que entender é que nós temos que distinguir os judeus que se converteram a Cristo e mantêm suas tradições judaicas dos não-judeus que aderem práticas judaicas. Por quê? Porque você também não pode criticar um judeu que se converteu ao cristianismo e ele continua com as práticas deles, os rituais deles. Como, por exemplo, o uso de roupa, a comemoração de festas. Porque existem os judeus messiânicos. Então estes são judeus que creem em Cristo. Eles podem seguir sua cultura desde que não creiam na salvação por obras. Agora, absurdo é um cristão, um gentil, achar que deve seguir e obedecer às leis judaicas para ser salvo. Então, introduzir essas doutrinas no meio do cristianismo é perigoso. Por isso nós vamos terminar mostrando as práticas judaizantes atuais. Então, como eu disse, judeus messiânicos seguem a tradição judaica, que é a cultura deles. Isso é até bom para preservar a identidade cultural. Ele pode continuar com as suas vestes, com a sua alimentação, ele pode continuar comemorando as festas. A diferença é que ele vai fazer uma ressignificação disso tudo e ele vai aplicar isso tudo em Cristo. Ele vai participar de uma festa dessa, entendendo que agora Cristo é enxergado nessas festas. Ele vai fazer todo esse ritual entendendo que isso tudo era sombra de Cristo, que essas festas eram sombra de Cristo. Então, um judeu que crê em Cristo, ele vai entender que tudo aquilo ali foi sombras, apontavam para Cristo. Enquanto os cristãos judaizantes que adotam prática judaica de forma inadequada, é como remendo novo em pano velho. Os judeus messiânicos não precisam mudar suas tradições, enquanto os não-judeus não precisam se judaizar. Está aqui na revista, eu vou ler para você. Os judeus messiânicos, principalmente Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. 1 Coríntios 7,18, na parte A. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. Já o cristão, os não-judeus, da mesma forma, 1 Coríntios 7,18 na parte B, é alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar prática judaica na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui em 1 Coríntios 7,20, cada um fique na vocação que foi chamado. Então nós temos que ter cuidado em discernir práticas e crenças que desviam o foco de Cristo. O cristão deve viver na dependência do Espírito e não na lei. E hoje nós vemos muito culto com prática judaica. É como se somente o cristianismo não fosse suficiente. Não, Jesus é o caminho, mas os rituais judaicos é o pedágio.
É como se tivesse que fazer esses rituais, por exemplo, tocar shofar, comemorar a festa judaica, guardar dia, alimentação, etc., para acrescentar o cristianismo. Então, o cristianismo ele teve origem no contexto judaico, e deste recebeu uma herança rica, teológica, ética e litúrgica. Herdamos muitas coisas, como por exemplo as próprias escrituras. O Antigo Testamento veio por eles. A ideia de comunidade, o batismo em águas, até a forma de culto. Na sinagoga já tinha o púlpito, já tinha tudo isso. Alguém lia o rolo de pé. Então, nós herdamos essa herança, mas nós temos que entender que não pregamos costumes judaicos. A missão da igreja não é judaizar o mundo, mas é pregar o evangelho a toda criatura, conforme Marcos 16:15. Vejamos então, para terminar, características do cristianismo judaizante. Guardam o sábado. A refutação disso está em Marcos capítulo 2, 27 e 28, e também Colossenses 2, 16 e 17. E disse, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim o filho do homem até do sábado é senhor. E Colossenses 2, 16 e 17, Paulo diz para ninguém nos julgar por não guardar o sábado. Comemoração às festas judaicas, Paulo também fala no mesmo contexto, de Colossenses 2, 16 e 17. Ele fala de tanto de guarda de dias, como também de festividades ou de alimentação. Como também os Gálatas, capítulo 4, do 9 ao 11. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, a quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos? Parece que a Adventista não lê esses textos. Práticas e leis dietéticas. 1 Coríntios 8:8. Está a refutação para isso. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos de mais, e se não comemos, nada nos faz falta. 1 Timóteo 4, 4, 5. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. O uso indiscriminado de símbolos judaicos, e Paulo também vai falar sobre isso aos Colossenses capítulo 2, do versículo 20 ao 23. Se pois está morto com Cristo, ao rudimento do mundo, porque carregam ainda de ordenança como se vivesse no mundo, tais como não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas todos perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e indisciplina no corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E condicionam a salvação à obra. Atos 15, 4 e 5. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus fez com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era misto circuncidá-lo e mandar-lhes guardar a lei de Moisés. Eles condicionam a salvação a essas práticas. Então, esses judaizantes eram um perigo na igreja primitiva. Eles se infiltraram no meio da igreja para impor isso aos gentios. E interessante que no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, versículo 24, Tiago diz que eles não mandaram aqueles homens irem até os gentios se infiltrarem e darem esses mandamentos. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei. A conclusão é que o resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Mateus capítulo 9, versículo 16. Então, irmãos, em cada época a igreja é ameaçada por tentativas diabólicas de desviá-la da verdadeira fé. Que a partir dos estudos fiel das Escrituras possamos rejeitar os falsos ensinamentos e preservar a unidade doutrinária e a autoridade da fé cristã. Eu espero ter contribuído com mais essa lição, te espero até as próximas, tá bom? Não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém. Acompanhe também o próximo vídeo do nosso questionário dessa lição. Fique na paz, Deus abençoe sua vida.